Bom dia, galera, tudo bem? Prazer estar falando com vocês novamente aqui, professor Rafael de Oliveira. Hoje eu vim tratar com vocês, espero que vocês estejam bem, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês. Vocês dão para ver que eu estou fazendo exame de pressão, então vai ficar isso aqui na imagem, né? Que está medindo a pressão aí. Mas eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, tá, pessoal? Mais um assunto muito interessante. Efeito backlash, né? A publicação da Lei 13.873 de 2019, reação legislativa aos entendimentos jurisprudenciais do STF, né? Um assunto muito interessante. Essa Lei 8.379 de 2019, pessoal, ela veio regulamentar o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional. Tá? Então, para a gente explicar isso com muita calma, pessoal, eu vou ter que fazer todo um histórico, tá? Para a gente chegar até a promulgação dessa lei. Tá? Vamos começar aí desde o do início das discussões. Né? Ah, Primeiro, pessoal, no ano de 2013, tá? As associações protetoras dos animais, elas criticavam bastante os rodeios, as vaquejadas, as provas de laço, alegando que os animais sofriam maus tratos e que com isso, em vários momentos, eles ficavam com sequelas, né? Já os defensores das atividades, pessoal, diziam que os animais não sofriam maus tratos, tá? E que essa prática era centenária, tá? Fazendo parte do patrimônio cultural brasileiro. Então aí nós estávamos diante de um impasse, tá? Houve a promulgação no estado de Ceará da Lei 15.299 de 2013. E o que essa lei dizia, tá? Ela regulamentava a atividade da vaquejada no estado, tá? Fixava critérios de competição e obrigava os organizadores a adotarem medidas de segurança para os vaqueiros, para o público e para os animais, tá? Não obstante a isso, pessoal, o Procurador-Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade a respeito dessa lei. Tá? Segundo o PGR, a profissionalização da vaquejada, em algumas práticas, passavam a ser como enclausuramento dos animais, tá? No sentido que eles eram açoitados e instigados, para que entrassem agitados na arena quando da abertura do portão. Tá? E o PGR concluiu que esses atos acarretavam danos e constituíam crueldade contra os animais, o que vinha contra o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição Federal. Era isso que defendia o PGR. Tá? E aí o que ficou decidido? O pedido do PGR foi acolhido pelo STF, pessoal. A vaquejada foi considerada uma prática contrária à CF? Sim, pessoal. Foi decidido que sim, por uma votação apertada, foi definido que sim, tá? O que estava sendo discutido no STF no caso, tá? Existiam dois direitos contraditórios aí, dois direitos fundamentais que se colocavam, né? De um lado, a CF proíbe as práticas que submetem os animais à crueldade, tá? E de outro, o texto constitucional garante o pleno exercício de direitos culturais, das manifestações culturais, que determina que o Estado promeja as manifestações das culturas populares. Tá? As pessoas que defendiam que existia crueldade contra os animais, que isso não seria possível, alegavam que o direito à proteção dos animais, a proteção à fauna e à flora, era um direito fundamental de terceira geração. Tá? E que mais? O PGR, para defender a tese dele, o PGR ele juntou laudos técnicos, pessoal, que comprovavam as consequências nocivas aos animais. Tá? Juntaram laudos dizendo que os animais saíam muitas vezes machucados, com fraturas nas patas, rupturas dos ligamentos, tá? E isso causava grande transtorno aos animais, tanto do direito físico quanto do sofrimento mental. Tá, pessoal? Então o STF chegou à conclusão que os animais realmente sofriam tratamento cruel, o que contrariava o artigo 225, parágrafo 1º, 7º da Constituição Federal. Tá? Entendeu-se que a proibição da crueldade aos animais
prevalecia sobre a proteção cultural. Foi essa a conclusão que chegou o STF. O placar foi bastante apertado, foram 6 votos contra 5 votos, tá? E aí o que aconteceu? Foi declarado. Qual foi a conclusão do Supremo? Foi declarado a inconstitucionalidade da lei estadual do Ceará que permite a atividade da vaquejada, tá? Ficou definido que os animais sofrem tratamento cruel, razão pela qual contraria o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, tá? O STF chegou à conclusão que a vaquejada era uma atividade cultural que não poderia ser permitida, uma vez que provocava tantos danos aos animais, tá? E a obrigação do Estado de garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto do artigo 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, pessoal, que veda práticas que submetam os animais à crueldade. Foi essa a decisão do STF, tá? Pouco mais, pessoal, de 3 anos pouco mais de um mês depois dessa decisão do STF, tá? Foi editada a Lei Federal 13.364 de 2016, tá? Prevendo que o rodeio e a vaquejada devem ser considerados como expressões artístico-culturais e manifestações da cultura nacional, de patrimônio cultural e material. E aí se pergunta, essa foi uma reação do Poder Legislativo à decisão do STF? O Congresso Nacional poderia ter editado essa lei, contrariando o que o STF decidiu na ADI 4983, tá? E a resposta é positiva, pessoal, porque a decisão do STF estava limitada àquela lei do Ceará, não tinha abrangência nacional, tá? Então entendeu-se que a decisão do STF, ela não permitia a realização naquele estado, restringia-se ao estado do Ceará, tá? O efeito vinculante do acórdão se limitava apenas ao Ceará, tá? E aí poderia o Congresso Nacional reagir criando uma lei de efeitos nacionais, tá? Mas o que se chegou à conclusão? Que somente essa lei, os legisladores, ela não teriam o efeito desejado. O legislador ele queria um efeito mais ainda produtivo em prol da vaquejada. E o que foi que ele fez? Não satisfeito com a promulgação da Lei 13.364 de 2016, o legislador resolveu promulgar uma emenda constitucional, pessoal. A emenda constitucional 96 de 2017, tá? E o que ficou garantido nessa emenda constitucional? Foi inserido o artigo 7º no artigo 225, o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição Federal. E o que dizia o parágrafo 7º, pessoal? Para os fins do disposto no parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registrados como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. É justamente nesse sentido, pessoal, que nós falamos em efeito backlash, tá, pessoal? Tá? O efeito backlash consiste numa reação conservadora de parcela da sociedade ou das forças políticas do parlamento diante de uma decisão do Poder Judiciário em tema polêmico, tá? Vejam bem, eles reagiram a uma decisão da jurisprudência do STF e, para solidificar ainda mais essa posição, pessoal, que houve a promulgação da Lei 13.873 agora do ano de 2019, que teve como 2 objetivos, pessoal: incluir as atividades de laço, tá, que não constavam na Lei 13.364 de 2016, e reforçar, pessoal, que o rodeio, a vaquejada e o laço são manifestações culturais nacionais e suas atividades são de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Tá bom? Então fiquem espertos aí na alteração dessa lei, muito interessante, tá? Consolidou a vaquejada, o rodeio e o laço como manifestações culturais nacionais e suas atividades são bens de natureza imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, espero que eu possa ter conseguido explicar para vocês todo esse arcabouço jurídico aí, toda essa reviravolta que teve aí nessa questão da vaquejada. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima!